Olá, olá, meus amigos do Gravando Ideias Live. Neste dia 1º de maio, Dia do Trabalho, a todos os trabalhadores, trabalhadores domésticos, trabalhadores do comércio, da indústria, dos serviços, trabalhadores espirituais, todos os trabalhadores. Sejam todos parabenizados pelo nosso dia. Aquele que produz, aquele que coloca suas ideias em ação, com certeza é um trabalhador de si mesmo. Sejam todos parabenizados por esse dia 1º, Dia do Trabalho. E parabéns principalmente a todos aqueles que não podem ficar em casa hoje, na maioria dos países é feriado, mas que precisam trabalhar, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, parabéns a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Se acheguem, peguem os seus assentos, porque hoje vamos falar sobre Ayurveda. Esse conhecimento milenar medicinal sobre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Eu conheço muito pouco sobre esse tema, mas eu vou trazer aqui uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que me conhece como ninguém e uma especialista no assunto, a Adriana Melges, que é uma terapeuta Ayurveda e também psicóloga, dentre outras coisas. Uma pessoa lindíssima, lindíssima. Oi, Lucy. Oi, Melina. Oi, Karen Costa. Marcos, Karen, sim, vai ficar salva por 24 horas e depois eu vou subir no meu canal no YouTube. A Adri já chegou. Deixa eu ver quem mais aqui. Adri, isso, pede para você entrar, que eu já te coloco aqui. Adri na live. Robson, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. E a nossa convidada especial, Adriana Melges, lindíssima, lindíssima. Tudo Tudo bom? bem? Bem? Boa tarde. Tudo bom aí? Tudo bem, tudo certinho. Estava Finalmente aqui cheguei. abrindo a live, dando parabéns para todos nós, trabalhadores, né? Não só Com certeza. trabalhadores do mundo corporativo ou do mundo dos negócios, mas também os trabalhadores domésticos, os Sim. trabalhadores da luz, os trabalhadores, todos aqueles que colocam suas ideias em ação e que empreendem a sua vida de alguma forma, são trabalhadores, obviamente. E principalmente aqueles que hoje precisam trabalhar, não podem desfrutar do feriado, principalmente nessa época de pandemia. Tá me vendo, E Lu? eu estou te ouvindo, a sua Tá me imagem ficou ouvindo? congeladinha. Aham. Mas Sim. a tua imagem está congeladinha, mas eu estou te A vendo. gente já vai acertar aqui. Peraí que eu vou. Eu... Bom, enquanto isso, eu vou aqui introduzindo. Esse é o meu programa Gravando Ideias. É um programa que eu já tenho desde 2016, aonde inicialmente eu gravava podcasts. Ainda gravo, vou voltar a gravar podcasts. Eu amo fazer podcasts. Na verdade, eu amo rádio, eu amo a voz. E sempre com textos interessantes, textos que me tocavam de alguma forma e que eu poderia fazer algum tipo de reflexão. E também com entrevistas com pessoas mais interessantes ainda. E andou meio paradinho, mas agora com essa coisa toda de isolamento social, as ideias borbulharam. Deixa eu arrumar aqui meu tapetinho, minha almofada. Opa, caiu? Bom, e aí com essa questão da pandemia toda, eu falei, eu vou colocar o meu programa de volta. Eu sei que tem milhões de lives acontecendo aí ao mesmo tempo, mas quem se conecta comigo, quem se conecta com os assuntos que eu trago, quem se conecta com essa vibe, quem precisa estar aqui, estará. E sejam todos muito bem-vindos. Adri, vou te colocar de novo. E o assunto hoje é Ayurveda. Ayurveda, você sabe o que é Ayurveda? Como ela funciona?
quem pode se beneficiar desse conhecimento milenar e hoje, nesse mundo pós-moderno que estamos vivendo, como é que eu posso usar a Ayurveda para o meu bem-estar, para a minha saúde, não só física, mas como mental e também espiritual. Adri, minha querida, se apresente. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É muito especial poder falar de Ayurveda e poder partilhar essa conversa mais com você, que é uma pessoa que eu sei que tem essa grande sensibilidade de trazer a questão da essência dos propósitos, né? Então, eu fico muito feliz porque eu acho que a Ayurveda ela é realmente um sistema de saúde que pode gerar muitos benefícios, né? Então, sempre que é possível ter essa abertura de falar sobre esses benefícios, eu fico muito feliz, né? Então, eu te agradeço muito de poder estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui com gente. Bom dia para todos, né? Boa tarde para todos. Então, assim, é a primeira vez que eu estou participando de uma live e estou me adaptando aqui com a parte técnica, tá bom? Então, qualquer coisa, aqui. Tranquilíssimo. Estamos todos aprendendo, todos. Então, para falar de Ayurveda, aqui para a gente a Ayurveda ela é algo novo, não é? E o que significa Ayurveda, assim, em primeiro lugar? A Ayurveda, ela significa vida, né? Ayurveda é um significado sânscrito, que Ayu significa vida e Veda significa conhecimento, né? E esse conhecimento, ele já existe há mais de 5.000 anos, né? Essa câmera está funcionando? Não sei, porque para mim está parado aqui, está tudo bem aí? Eu tô te ouvindo, deu uma congelada, mas pode, a tua voz tá ótima, o som tá ótimo. Diz que tem os sons metálicos aqui no fundo. Eu não sei se está funcionando. Vamos ajustar aqui. Vamos ficar. Depois se cair, a gente volta de novo. Não, é que eu queria que essa imagem voltasse, mas tudo bem, vamos dar continuidade, né? Estão dizendo que o áudio está bem, que está dando eco. Quer entrar e sair de novo? Quer entrar e sair de novo? Quer sair e entrar de novo? Eu quero. Vocês não se importam, né, gente? Mas eu vou reconectar de novo, tá? Para a gente ver se dana Eu acabei de falar o problema. A caixa dela tá ligada. Eu vou tirar você aqui para você entrar de novo. Tá, eu poder. Tá. Você tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi. Espera aí, deixa eu voltar. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. E também tem muitas lives acontecendo, às vezes o Instagram dá esses bugzinhos aí, mas a Adri já tá entrando de novo. Entrou, voltou. Tá bom, agora o som tá devagarinho. Sim. Tá, deu certo. Então, voltando, né? A Ayurveda ela é um sistema tradicional, né, de saúde indiano, e ela remonta a um tempo de 5.000 anos, ela foi praticamente muito abolida, né, do seu uso quando teve a invasão dos mongóis, né? Depois teve os ingleses na Índia, que também acabaram subestimando o valor da Ayurveda, né, que foi em torno de... Mas dentro dessa história da Ayurveda, houveram muitas trocas porque ela andou muito de mãos dadas também com a parte da medicina islâmica, né, que é conhecida como Unani. Quando os mongóis estiveram na Índia, no século mais ou menos século XIV, por aí, nesse tempo houveram muitas trocas de conhecimento, né? E esses conhecimentos foram muito difundidos pelos árabes, que acabaram levando por causa do comércio, por causa
das linhas marítimas, acabou levando conhecimento das plantas, né? Toda a função das plantas que foram catalogadas pela Ayurveda. E isso também deu a base de formação da medicina europeia. Mas o que acontece? Só que isso é só para dar um panorama um pouco, porque para a gente a Ayurveda é nova, mas a Ayurveda ela é muito antiga, né? Então, na história dela, quando os ingleses, em 1833, chegaram mesmo na Índia, eles subestimaram muito essa medicina e rejeitaram totalmente, né? E isso só veio ser retomado depois. Olha, estão dizendo aqui que está tendo muito eco. Eu acho que eu vou diminuir o meu som. Melhorou? Vocês podem dar um feedback se está melhor assim? Melhorou. Melhorou. Então, assim, Pode continuar falando, eu vou fechar minha porta também, que, enfim, a rua hoje está como se não houvesse isolamento nenhum. Então vai. Melhorou o som? Está melhor? Os sons metálicos estão abafando a voz. O que será que é aqui, gente? Tem muito ruído no som. E agora, está melhor? Tá. Tem som metálico ainda. O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Você tem fone de ouvido? Eu tenho. Você tem alguma caixa ligada de som aí? Não. Não, eu não. Não, eu também não tenho. Vou colocar... O que eu posso Vou fazer? pegar um fone de ouvido também. Espera aí. Melhorou. Alguém está dizendo que melhorou. Um pouquinho de paciência, gente, que a gente já vai... Fone de ouvido, tá bom. Eu vou usar esse fone de ouvido aqui. Eu tenho um foninho aqui de ouvido. Vou fechar aqui. Não, pode ser. Vou colocar aqui para abafar o som. Como é que são as emoções do ao vivo agora? Oi? Só um minuto. São as emoções do ao vivo e agora? Peraí. Filha, estamos todos aprendendo. Quem sabe todas as respostas, por favor, levante a mão. E aí, melhorou, gente? Melhorou. Tá melhor agora? Para mim tá bom. Aqui, alguém pode responder aí como continua é que tá? com sons metálicos. Continua tá melhor agora. Sério? Não, tá bom, Adri. Dá para te ouvir bem. Se alguém tiver mais algum problema, aí vão nos avisando, tá bom? Tá bom. Então, retomando assim, né? Então, assim, só como é uma delícia, as pessoas colaboram. É uma delícia fazer live. Você já pensou se tivesse que gravar e depois mandar e sair desse jeito? Aí é que era ruim, né? Mas então vamos retomar. Então, o que acontece? Quando os mongóis entraram na Índia, toda a literatura da Índia que foi produzida, ela ficou preservada em lugares que foram nos templos, em pequenas aldeias, né? E também com relação à entrada dos ingleses na Índia, esses conhecimentos continuaram nessa mesma proporção de ser preservado nas aldeias, nos templos e tal. Quando em 1947 a Índia conseguiu se emancipar e voltar a ser independente, os ingleses que lá viviam, né, mais esclarecidos e voltados para a espiritualidade, passaram a reavaliar a questão da Ayurveda e revalidá-la de novo, né, no conhecimento coletivo da Índia. E aí esse progresso vem andando, assim, vem crescendo a cada dia. O que é importante a gente dizer, assim, a Ayurveda, ela é um conhecimento que integra tudo. Ela integra a parte física, a espiritual, a emocional. Ela integra que o que está fora, na parte exterior, ela também se comunica com o nosso interior. Então, nós somos um microcosmo, né, representando tudo que está lá fora. Mas, dentro dessa visão da Ayurveda, como é que a gente pode fazer para entender a parte funcional dela na nossa vida, né? O vídeo está funcionando? Tá, né? O som tá funcionando. A tela não. Tá paradinha, mas vamos tocar. O som tá ótimo. Tudo bem. Daqui a pouco você volta.
Então, o que que acontece, né? A gente tem a gente tem nessa condição da Ayurveda que entender que é preciso um autoconhecimento para que a gente possa, a partir daí, se conectar com a nossa verdadeira natureza. Porque existem, dentro da questão da Ayurveda, 4 metas, né? Que são as metas que, dentro da filosofia da Ayurveda, seria um norte para a gente, como ser humano, aprender a se perceber, né? Então, o que que acontece? Alguém está dizendo, o vídeo parou, está incomodando, gente? Desculpa eu ter parado de novo, né? Mas, enfim, vamos lá. Não, estamos te ouvindo bem. Tá bom. Senão Então, o que que você vai ter acontece? que entrar e sair de novo. Tudo bem, nós temos 4 metas, né, na relação da Ayurveda, que dentro na linguagem sânscrita seria Kama, que se relaciona ao prazer, Dharma, que se relaciona à prosperidade e à questão das questões materiais, Artha, que seria a parte de reconhecimento e qual é a nossa função no mundo, e Moksha, que seria a iluminação, né? Então, o que que acontece? Nós temos esses caminhos, que são caminhos que fazem a nossa interlocução de autoconhecimento e de experimentação no mundo, certo? Dentro da Ayurveda, o princípio dela qual é? É que a gente possa chegar a uma iluminação. Mas vamos transformar isso num entendimento mais simples e prático. Se a gente quer tanto buscar hoje em dia mais espiritualidade, que a gente possa ter níveis de consciência mais elevados, quando a gente se atraca ou a gente atola, vamos dizer assim, nas questões do prazer, das questões materiais, das questões de reconhecimento que tem a ver com o ego, a gente está muito longe, né, de ir em encontro com o nosso eu verdadeiro, com a nossa essência. Porque todos nós, independente de classe, gênero, raça, seja lá o que for, a gente sempre se faz uma pergunta de qual é a nossa função aqui. O que que a gente pode fazer para ter um maior aproveitamento de nós mesmos na nossa manifestação nesse mundo, né? Aonde que eu posso ter maior rendimento e aonde que eu posso, como pessoa, explorar toda essa minha percepção, toda a minha capacidade de aprendizagem e de transformar o mundo de alguma maneira, não é? Então, a gente que está aqui no Ocidente, a gente vê que cresceu muito as práticas de yoga, as práticas de meditação, e isso tudo é um tripé para a Ayurveda, não é? Porque a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente e tem que cuidar do espírito. Então, esse é um tripé que é fundamental para que a gente possa fazer esse caminho da Ayurveda acontecer em equilíbrio, né? Mas assim, o que é importante a gente entender a respeito dessas 4 metas, né? A gente busca um desenvolvimento desse verdadeiro eu e desse encontro desse eu essencial, mas a gente tem um caminho dentro da Ayurveda que, no meu ver e do que eu pratico, eu acho que é o primeiro portal de abertura para esse encontro, que é uma questão simples chamada alimentação, né? E por que eu digo isso? Porque a gente se preocupa tanto com as coisas que a gente pensa, que a gente sente, o que a gente vai fazer, e às vezes a gente não tem preocupação com o que é que a gente vai comer, não é? Então tem uma questão muito simples que é assim, a gente come para quê? Não é? A gente come só para a gente poder sobreviver, para a gente poder se nutrir, para a gente se alimentar. Cada um de nós, se a gente olha culturalmente na história da evolução da alimentação, a gente vê que hoje a gente tem um nível mais elevado de alimentação possível, né? Onde se desenvolveram tantas questões, seja a parte sinérgica, né, de combinações de alimento, mas também tem o outro lado artificial que cresceu muito. Então a gente tem um lado muito bom que faz com que a gente possa ter conhecimentos à nossa disposição para se alimentar bem, mas a gente também tem uma disponibilidade de envenenamento proporcional, é tão grande quanto, né? Mas assim, a gente pergunta assim, você come para quê? Tem gente que come e se alimenta porque não tem o que comer, então come o que tem, não é? E às vezes não come. Tem gente que se alimenta por questões
religiosas, né? Então evita certos alimentos, procura uma ascensão espiritual por meio da alimentação. Tem gente que tem uma alimentação mais voltada para a consciência, não é? Que procura ter uma alimentação para trazer mais saúde para o corpo, estar mais coerente com as questões da natureza, enfim. Mas a Ayurveda, ela diz que a gente tem que procurar, dentro da alimentação, harmonizar o nosso corpo. Então, ela é um conhecimento que procura corrigir toda a nossa desarmonia em relação a nós mesmos e à natureza. Então, a Ayurveda, ela traz uma proposta de que primeiro você tem que se conhecer, para poder alinhar, né, essa compatibilidade nossa, do nosso funcionamento, às possibilidades que tem na natureza, tá? Desculpa, estou falando muito rápido, gente. Tá ótimo, tá lindo, assim, eu tô aqui Tá admirada. Então eu quero assim, quando fala de Ayurveda, eu fico muito assim entusiasmada, e aí tem muito assunto para falar, tá? Então eu separei algumas coisas que eu acho super importantes, né? E assim, a primeira delas é a gente entender uma coisa básica. Então vamos construir assim na nossa imagem, né? Que nós temos na natureza 5 elementos que compõem a natureza. A gente tem o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, certo? Uhum. Cada elemento desse, ele também está correlacionado com os nossos 5 sentidos, né? Então, o éter está relacionado com o ouvido, o ar está relacionado com a pele, o fogo com os olhos, a água com a língua e a terra com o nariz, certo? Olha que interessante. Só repete, do éter está relacionado com o quê? Com o ouvido, tá? Ah, o ouvido. O ouvido é ar, Legal. né, também. Éter é espaço, desculpa. Éter fala de espaço, né? Então, esses elementos que estão correlacionados com os nossos 5 sentidos, eles também se encontram em todos os alimentos. Então, é como se fosse um macrocosmo que vai diminuindo. Sabe aquele ovo russo? Tem um dentro do outro, do outro, do outro, do outro, do outro? É mais ou menos isso. Nós temos essa ligação, né? Então, esses elementos que nós temos dentro de nós, eles são forças que, para alguns, eles têm em excesso em alguns elementos e menos em outros. E a partir desse conceito que nasceu os doshas, né? Que é um princípio fundamental para a gente começar a abrir uma porta, né? De conexão para harmonizar corpo, mente e espírito. Então, o que é esse dosha? O dosha são as forças no nosso corpo que se desequilibram com mais facilidade, né? Então, por exemplo, nós temos 3 doshas. Esses 3 doshas são universais e nós temos os 3, mas sempre tem um que vai definir mais o nosso metabolismo, é a nossa digital metabólica, né? Que a Ayurveda também chama de humor metabólico. Uau. E o que acontece? Esse humor metabólico, esses 3 doshas, eles foram muito observados lá atrás, há 5.000 anos atrás, para entender qual era a semelhança do ser humano com tudo que tem na natureza. Então se separou essas classificações que são Vata, que é a combinação de éter mais ar, depois tem o Pitta, que é a combinação de fogo e água, e depois nós temos o Kapha, que é a combinação de terra e água. Então, cada um de nós... Pode repetir, Adri? Pode repetir? Posso. Então, Vata está ligado aos elementos de espaço e ar, tá? Pitta está ligado aos elementos fogo e água. E Kapha está relacionado aos elementos terra e água, tá? Cada um desses elementos, a gente tem que imaginar que eles têm atributos. Que são atributos? São características. Então, por exemplo, o ar, ele é muito leve, não é? O ar, ele tem uma característica de se dissipar com muita facilidade, né? O éter é espaço. Então, você imagina uma pessoa que é vata, como é que é uma pessoa vata? Para ser uma pessoa leve, ela tem que ser magra, né? Ela tem que não acumular gordura. Então, a gente imagina que também em questão de temperamento é uma pessoa que se mobiliza com muita facilidade, então tem uma tendência a uma certa irregularidade, uma dificuldade de disciplina. Então, isso é só para dar um exemplo para vocês, que para cada característica a gente pode entender o funcionamento humano, né?
Então, o que que acontece? Quando a gente vai entendendo essas características, a gente tem que entender que se a gente já tem por natureza uma composição, por exemplo, de terra e água, eu, por exemplo, sou cafa, então eu sou mais gordinha, né? Eu sou mais fofinha, então eu tenho mais terra e tenho mais água dentro do meu corpo, né? Então, o fato de eu ter esses elementos, eu não posso trazer coisas que venham acumular mais disso no meu corpo. Então, não é bom eu comer comida muito gordurosa, nem muito pesada. Eu preciso fazer o contrário, eu preciso comer comidas que ajudem a tirar isso que eu já tenho de excesso em mim. Por que que eu estou dizendo tudo isso? É para vocês entenderem um pouco desse raciocínio da Ayurveda, que parece complexo, mas é simples, né? Então, assim, esses 5 elementos, né, quando eles estão em interação, eles nos capacitam a entender e interagir com o ambiente de uma maneira mais harmoniosa. Então, quando a gente se alimenta respeitando esses princípios, essas qualidades em nós, nos entendendo, que tem certas comidas que vão fazer com que eu tenha um excesso desses elementos em mim, eu vou criar um acúmulo, né, de toxinas no meu corpo. Eu vou aumentar muito que a minha capacidade corporal pode suportar, né? Então, quando essas coisas começam a acontecer, inicia-se um processo de adoecimento, né? Então, quando a gente vive fora dessa nossa harmonia, que em primeiro lugar é entender esses elementos no nosso corpo e quais são os alimentos que mais têm a ver com essa nossa natureza, dessa maneira a gente pode começar a evitar um adoecimento e, por consequência, isso vai influenciar não só no metabolismo, mas principalmente nas questões mentais, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Olha, o Wellington, ele já mandou uma pergunta. Primeiro ele falou assim, na realidade, enquanto você estava explicando sobre esse cenário geral da Ayurveda, ele disse assim, na realidade é buscar a nossa essência primordial, sem ego e sem crenças, e sem identidade pessoal, e pensar na universalidade. E aí ele pergunta assim, pessoal, fiquem à vontade, tá? Porque tá sendo assim um tema... Eu tô aqui concentrado em você, quase não tô lendo aqui, mas fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Tá. Nossa, tá sendo assim muito bacana. Ele perguntou assim, com alimentação, conseguimos regularizar os doshas? Totalmente. Só com alimentação? Não, na verdade, assim, a alimentação, ele é um princípio. Então, vamos dar um exemplo. Muito obrigada, Wellington, por você perguntar, porque isso ajuda a dar uma coordenada, né, nesses conteúdos. E assim, o que que acontece? Por exemplo, quando uma pessoa procura um reajuste partindo da Ayurveda, a gente parte de um princípio alimentar, primeiro de entender qual é o desequilíbrio dessa pessoa, né, aonde que ela está desequilibrada, quais são os sintomas. E a Ayurveda, ela é um tratamento personalizado, porque a gente vai olhar um a um. Não adianta você chegar para um terapeuta Ayurveda e perguntar assim, como é que você trata diabetes? Como é que você trata um problema, enfim, de hipertensão? A gente não trata da doença, a gente trata da pessoa. E para a gente tratar da pessoa, a gente vai entrar com o processo alimentar, porque vocês imaginam que a gente procura se espiritualizar e se harmonizar com mantra, com meditação, com tanta coisa, e a gente não lembra... Não se conhece, né? Então eu vou te dar um exemplo prático. Eu quero que você faça uma consulta, vou aproveitar e você vai fazer uma consulta para mim. Aí já aproveita e já exemplifica. Por exemplo, eu tenho colesterol alto, colesterol ruim, alto, bem alto mesmo. Então eu vou te procurar, né? Vou lá na tua consulta trazendo esse problema, né? Já tentei medicina na alopatia e tal, ia para atividade física e uma série de coisas e não deu resultado. Me indicaram você. E aí? Não, e aí que primeiro, a coisa que menos vai importar nesse momento é o seu colesterol. Sim, mas eu vou chegar por conta do colesterol. Eu já vou ter um entendimento que se você está com colesterol alto, em primeiro lugar, você está muito intoxicada, né? Você está agredindo não só a sua parte do seu fígado, mas você não está conseguindo eliminar as toxinas.
Então, eu preciso procurar aonde é que está obstruído, né? Que tecido do seu corpo está obstruindo um canal que faça com que você faça uma boa nutrição e que você possa eliminar essas toxinas, né? Então, eu vou ter que entender o que você está comendo que está gerando tanta gordura no seu corpo, né? Por que você está com um colesterol que é nocivo, né? Então, eu preciso entender a sua rotina, a sua alimentação, preciso entender os seus hábitos, né? Para entender o que você está comendo que está agravando esse processo, né? Então, a gente tem na nossa cultura uma mania de coletivizar as coisas como receitas, né? Ah, tem uma receita boa para emagrecer. Ah, tem um padrão bom para isso, aquilo outro. Acontece que esses padrões não respeitam a individualidade, porque cada um tem uma história. E não é só a questão prática da vida que faz com que a gente se intoxique, porque os nossos 5 sentidos também são alimentados. Então, e a questão da hereditariedade também, por exemplo, isso é de família. Meu pai, minha mãe, meus avós, isso também é analisado na Ayurveda? Isso é analisado porque a Ayurveda, ela é um sistema médico, né? E ela nunca... estou vendo aqui uma pergunta, como identificar os doshas de cada pessoa? Ah, sim, eu já vou dizer, Wellington, já chego aí. Mas assim, desculpa, perdi o fio da meada que a gente está falando mesmo. Da hereditariedade. Hereditariedade. Então, assim, lógico, a gente tem uma herança que você recebe genética, mas o que acontece? Você pode prevenir com práticas, com hábitos que possam fazer com que você não permita que essa tendência ela se manifeste ou ela se agrave. Isso é possível, com certeza, né? E como é que você faz, por exemplo, você falou de uma consulta, como é que você identifica um dosha? Um dosha, a gente tem um questionário, mas a gente tem outras conduções, né? Que é o exame de pulso, né? O exame de questionário para entender todas essas rotinas. A gente também faz um exame da língua, porque a língua, ela é uma fotografia de todos os nossos órgãos internos, né? Então, quando a gente olha a língua da pessoa, a gente é capaz de entender quais órgãos também que estão ali com algum tipo de disfunção. Mas cada exame que a gente faça de língua, de pulso, de questionário, entrevistas, eles vão funcionar só como uma confirmação de toda a queixa da pessoa que está conversando com você, para a gente poder entender e mapear ela como um todo. Depois que a gente faz esse mapeamento, que a gente entende o quadro da pessoa, a gente aí vai entender, em primeiro lugar, que toda casa precisa ser limpa. Então, a gente vai fazer uma desintoxicação, porque a gente não pode colocar coisas lindas, limpinhas, em cima da sujeira. Vocês concordam? Né? Aí não fica bom, a gente só está mascarando, mas a gente não está eliminando nada, né? Então, a gente tem que primeiro desintoxicar aquele corpo, que é limpar os datos, que a gente chama, que são os canais, né? Por onde passam os nossos fluidos, o sangue, onde é feito todo o transporte e a locomoção do que vai nutrir e do que vai ser eliminado, né? Então, assim, uma coisa que eu acho fantástica na Ayurveda, quando eu fui estudar Ayurveda, que eu me encantei, é que nós temos no corpo 7 tecidos, né? Que tem ali o plasma, a musculatura, a gente tem a parte de ossificação, o aparelho reprodutor, você tem os tecidos, você tem 7 tecidos. Esses 7 tecidos, eu imaginava assim para mim, quando eu como, eu devo ser que nem uma árvore, né? Tudo que é de bom automaticamente irradia para todos os galhos e eu estou nutrida, né? Então, quando eu como, ou então é aquela imagem vertical, né? Come, passa pelo estômago e acaba no intestino e vai embora. Parece que a gente só alimenta a barriga, né? Da boca até o ânus, né? Desculpa o termo, mas é esse mesmo, né? E não é isso. Falando de medicina. Né? Não funciona assim, né, gente? Não funciona dessa maneira. A gente, o que acontece? O primeiro tecido a ser alimentado é o plasma.
E se ele tiver com todos os dados, que são as veias, as artérias, todas as ligações para o próximo tecido, se isso estiver desobstruído, o próximo tecido, que é o sangue, ele vai poder ser nutrido. Mas se eu tiver, que nem você falou, colesterol alto, eu estou ali com as minhas veias cheias de gordura e começa a haver algum tipo de obstrução, o que acontece? O meu sangue não vai conseguir ser nutrido, né? Então, a partir daí, todo o bloqueio, né, ele vai acabar gerando uma obstrução e aí é que a gente entende onde estão as doenças, né? Por exemplo, uma pessoa está com um problema no osso, né, que a gente fala osteoporose. Então, eu tenho que ver o tecido antes dela, aonde que está obstruído, o que está acontecendo, que isso não está passando. Então, o problema, às vezes, não é osteoporose, é o que vem antes. A osteoporose é só uma consequência da desnutrição necessária para que aquilo funcione de uma maneira equilibrada, adequada, né? Então é aí que começa o processo de acumulação. A gente tem, dentro da Ayurveda, passos de agravamento de doença, que a gente chama, em primeiro lugar, são os acúmulos, não é? Então, quando a gente acumula muita gordura, quando o nosso organismo não consegue fazer boas eliminações, aí esse já é o primeiro estágio. O segundo é o agravamento. O terceiro é a disseminação. O quarto é a localização. O quinto é a manifestação e, por último, é a ruptura das células, que é o que a gente entende muito, que são os casos de câncer, que é a ruptura do processo celular, né? Ou seja, no meu caso, por exemplo, se eu não me atentar ou se eu não olhar com mais amor e cuidado para o meu corpo, para os meus tecidos, certamente sim, o meu coração será impactado. É só uma questão de tempo. Se eu continuar da mesma forma que eu me alimento e que eu... Sim. Tem uma pergunta aqui que o Wellington está fazendo. Tem várias. Dizendo assim... pode dizer pela Ayurveda que nós é que criamos a doença devido ao bloqueio energético? Uma coisa leva a outra. Se eu, começando no meu corpo físico, eu já não me alimento bem, eu já vou estar não levando uma boa circulação para todos os meus órgãos, né? Então, assim, vamos para essa questão, por exemplo, que o Wellington está comentando, por uma questão prática. Em primeiro lugar, você, se não se alimenta bem, o que é não se alimentar bem dentro da Ayurveda? É você estar comendo coisas que te desequilibram. Por exemplo, uma pessoa que é pita, que é composta pelos elementos fogo e ar, e que está, por exemplo, com muito fogo no corpo... eu vou falar de uma coisa importante depois disso, que vocês vão entender a Ayurveda bem direitinho. Mas uma pessoa que tem muito fogo no corpo, e ela está com problema de úlcera, por exemplo, tá? E a úlcera provoca que aqueles gases mais cítricos, aquela substância cítrica, deixa aquela sensação de queimação. Mas aí ela acha que para ela se alimentar de um jeito saudável, ela vai comer bastante alface, né? E aí ela vai pôr bastante limão, bastante vinagre, vai falar, estou comendo saudavelmente. Ela não está. Pelo contrário, ela está agravando mais um processo, não é? Então assim, como é que vocês vão entender de redondinho a Ayurveda? Tem um princípio fundamental da Ayurveda que chama-se Agni, né? Que é o elemento fogo. Esse elemento fogo, ele é simbolizado pelo nosso processo digestivo, que é o estômago. Então, quando a gente come, a gente precisa ter esse fogo, que o nosso estômago é o nosso fogão. E esse fogo, que é a chama do nosso fogão, ela precisa ser uma chama capaz de fazer a transformação dos alimentos, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, uma pessoa que é vata, que tem muito espaço e muito ar no corpo, a chama desse vata, ela é uma chama irregular, né? É uma chama que tem uma quantidade variável de fogo. O Pitta, ele já é do elemento fogo, então ele tem muito fogo no corpo. Então a capacidade metabólica dessa pessoa é muito maior. Então o processo digestivo dele é fácil. E o Kapha, que tem terra e água, não tem nada de fogo, tem uma chaminha muito pequena. Então essas pessoas têm dificuldade de metabolizar os alimentos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa equilibrar o fogo de cada um deles,
né? Então, se eu tenho muito fogo no corpo, o que que eu não posso comer? Eu não posso comer alimentos muito picantes, porque também tem fogo na sua essência. Eu não posso comer alimentos muito quentes, porque eu já tenho muito fogo. Se eu pôr fogo demais para mim, o que que pode acontecer? Eu posso me queimar, eu posso ter uma úlcera, eu posso ter uma gastrite, entende? Esse é o raciocínio da Ayurveda. Eu que sou mais fofinha, assim, Legal. meio almofadinha, né? Você é Eu já linda! tenho muita água e muita gordurinha. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso comer coisas mais picantes, que sequem essa gordura que eu tenho no corpo, né? Eu preciso trazer elementos que retirem esse excesso que está em mim. Já quem é vata, que tem muito ar no corpo, ele tem um atributo de muita frieza, né? Ele é muito frio, então ele precisa comer comidas mais quentinhas, mais oleosas, porque o ar é frio, é seco, não é? Então, todas essas questões, elas têm que ser olhadas. Por isso que a Ayurveda, ela é um olhar muito personalizado. A gente olha para a pessoa em todos os sentidos. E voltando à questão dos tecidos, o que que acontece? Se eu não tenho uma boa alimentação e não nutro esses meus órgãos, eu também não vou, eu vou estar fugindo da minha essência, porque quanto mais desequilibrado nós estamos, desse ponto de vista, mais longe nós estamos do nosso eu essencial. E o que que acontece? A intoxicação, ela vai para um nível mental. E quando acontece um nível mental de desequilíbrio, as pessoas começam a pensar diferente da sua essência. Então, os indianos dizem que quando a gente está muito intoxicado, nós estamos longe do nosso destino, porque a gente acaba tendo uma leitura do mundo, porque a gente não está intoxicado só no corpo, nós estamos intoxicados na nossa visão, na nossa audição, no nosso paladar, no nosso olfato, tudo que nós vemos começa a ficar distorcido. Então, quando a gente for fazer um processo de escolha, a gente acaba fazendo escolhas que não estão coerentes com a nossa essência. Então, por isso que aí começa a entrar a linha energética e espiritual do Ayurveda, né? Estou falando demais. Tá ótimo. A Vanja, beijo. Não sei se a Adri conseguiu te responder. Ela disse que ela é Pitta e pergunta quais são os hábitos que podem ajudar a me equilibrar, mas acho que você já deu bastante dicas sobre Pitta, né? Não sei se além dos hábitos alimentares, também. Isso, de outros... E também aproveitar e falar dos outros doshas também. Queria tanto que a minha câmera pegasse. Vocês têm ideia aqui o que faz? Não, né? Bom, não sei. Tá, desculpa, passou. Vamos em frente. Não. Pode olha, falar, a Denise fala que também sou vata kapha. É assim que fala, kapha? Sim. E a minha digestão é muito difícil. Ela tem intolerância à lactose e a Ayurveda é maravilhosa. Quem mais aqui fala? O Wellington, ele pergunta se a Ayurveda, se nós aqui criamos a doença, pode dizer que a Ayurveda que nos é... Ele está perguntando se a doença é devido, a doença é criada de acordo com, ou devido a um bloqueio energético. Olha, a energia, ela é um processo sutil, não é? Então, assim, a gente parte de um princípio de que se você está com o corpo equilibrado, né, se você se alimenta adequadamente, o resultado disso é você ter uma energia boa. Então, as energias de fora externas que venham confrontar a sua, dificilmente elas vão criar algum tipo de bloqueio, né? O que acontece, sim, é que se você, com certeza, está desequilibrado, intoxicado, o seu processo energético vai ser resultado disso, porque você começa a criar bloqueios, e aí a gente entra na questão do prana, né? Que é a energia vital do corpo. Que ela também não tem, vamos dizer assim, que a gente tem os dados, né, que são, vamos dizer assim,
o local onde é transportado os fluidos do nosso corpo, nesses dados também passa a energia prânica, que é a energia etérea, não é? A vitalidade, a energia do que está vivo, vibrando no nosso corpo. Se você tem obstruções, com certeza essa energia também vai ser prejudicada, né? Então, assim, quando a gente faz esse tripé de meditar e de se alimentar e fazer yoga, é porque a gente tem que procurar se equilibrar nesses 3 níveis, né? Então, por exemplo, o pensamento, ele também produz conteúdo, porque não adianta nada eu comer super bem, mas estar com pensamentos ruins, porque eu também estou emitindo uma vibração. É a mesma coisa que na hora do almoço, você liga o jornal e você está num processo de se alimentar com os sentidos naquela hora. Só que a alimentação, ela se potencializa nessa hora. E aí você começa só a pensar coisa ruim, você não vai passar bem. As pessoas têm assim vamos imaginar assim, gente, que tamanho que tem um comprimido? Um comprimido tem um tamanho pequenininho, certo? Um prato de comida é enorme. Então você imagina que aquilo é um comprimido, tamanho mega GG, tá? Esse comprimidão a gente toma todo dia. E aí as pessoas não se percebem que às vezes você amanhece com humor de manhã, tá tudo bem, depois do almoço você vira um bicho, você fala, nossa, o que aconteceu? Aí você atribui ao telefonema, ao clima, aos seus problemas, a qualquer coisa externa, mas não está acostumado a olhar para o que foi que você comeu aquele dia, porque tempero e temperamento é a mesma coisa, por isso que a gente fala que os doshas são o humor biológico, porque isso vai realmente dizer como é que vai ser o seu humor, né? Se você vai estar em paz, se você vai estar irritado, se você vai estar agressivo, e aí é que entra também a magia dos temperos na Ayurveda, porque a gente aprende com a Ayurveda que você precisa higienizar os alimentos e depois você saboriza esses alimentos, ou você medica esses alimentos. Porque os alimentos são carreadores, eles nada mais são do que a única coisa que a gente vive fora e coloca para dentro do corpo, literalmente falando. Então a gente tem essa chance de medicar esses alimentos para trazer esse equilíbrio. E aí quando você entende o que você pode e não pode, você também aprende a se automedicar. Então isso é um ensinamento que deixa a pessoa se autogerindo, né? Você não fica dependente de um terapeuta, esse é um conhecimento que as pessoas podem aprender, e por isso que ele é um estilo de vida, né? Ele não é uma dieta nutricional que você faz por um determinado tempo e acabou. É maravilhoso, muito bom. Olha, a doutora Marcilene Soares está dizendo, excelente palestra. A Denise disse assim, vira um bicho. Bem isso, tempero e temperamento. Eu preciso do meu chazinho para acalmar o bicho. Aí eu queria te perguntar assim... Pode falar. Não, fala você. Não, o que eu queria perguntar, assim, porque se tem algum tipo de alimento que é prejudicial para todos os doshas. Eu pergunto isso porque, assim, a gente tem, isso eu vejo como um geral, doces, né? Hoje em dia a gente tem aquela ansiedade por doce, chocolate, então deu ali um probleminha, uma ansiedade, né? Ai, preciso de um doce. Eu, por exemplo, não sou muito de doce, eu gosto do salgado. Eu gosto numa festa de criança, por exemplo, eu não olho claro que eu como ali um bolo, mas eu gosto do pastelzinho, eu gosto da coxinha. Nossa, aquilo beleza. Assim, né? Então tem essas tendências. E outra coisa também, tem a bebida alcoólica. Assim, é claro que a bebida alcoólica é prejudicial, mas tem sempre um equilíbrio. Então eu queria saber assim, se todos esses são vilões, ou se há um equilíbrio, né? Se eu posso sim comer o meu docinho, o meu pastelzinho, né, de uma forma equilibrada, tomar minha cervejinha no final de semana, minha taça de vinho, ou se, sei lá, para um ou outro dosha isso é proibido, não dá, não pode, ou se enfim, né? Se tem algum equilíbrio nisso, ou se realmente são alguns exemplos de
de alimentos Sim. extremamente Então, prejudiciais? foi muito bom você perguntar isso, porque esse assunto é assim, a gente tem uma classificação que ela serve tanto para o corpo, quanto para a mente, e quanto os alimentos, que são os atributos que a gente chama de sattva, rajas e tamas. O que quer dizer isso? É quando a gente dá uma função para a qualidade daquele elemento. Então, por exemplo, o sattva é tudo que tem a ver com um atributo de ser leve, de ser superior, harmonioso e equilibrado. Isso tem alimentos que geram esse atributo dentro de nós, né? E para ele gerar esse atributo, tem que ser um alimento de fácil digestão, que não seja pesado, que seja um alimento que tenha um tempero que ajude a eu me equilibrar e não eu acumular algum tipo de toxina, não é? Tamas aliás, rajas já é um elemento que não é tão elevado assim, ele está num nível intermediário. E é o que gera movimento, é o que tem a ver com a atividade. Então ele não é nem ruim nem bom, né? Ele é meio neutro, mas ele tem um atributo de gerar movimento, né? De gerar ações. E tem tamas que são os elementos, sejam ele alimento ou um tipo de pensamento ou de ação, que são pesados, né? Que são, digamos assim, inferiores, né? E esse tipo de elemento você encontra, por exemplo, na Índia, não é que a gente diga que a carne é ruim, mas ela é um elemento bruto. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que trabalha com trabalhos manuais, braçais, vamos colocar assim, uma pessoa que trabalha em obra, um pedreiro, ele gasta muita energia durante o dia. Ele gasta muito esforço físico. Ele não pode viver de alface, não é? Uma pessoa assim não pode viver de alface. Então, ele tem que ter uma comida equilibrada. Você quer dar atenção para ela? Fica à vontade, Lu. Não, ela Tudo já... bem? Ela tá, Tá. ela tá super acostumada, ela já tá treinadíssima. Tá aprendendo, né? Tá. Então, Tá o falando que que das carnes, né? Quem isso? tem uma atividade braçal mais intensa Exatamente. precisa de... Então, quem tem uma atividade, você tem que se alimentar de acordo com a sua forma de existir e de viver, não é? Agora, é lógico que a gente pode substituir carne por outras coisas? Pode, você pode ter outros tipos de alimento que venha substituir isso, seja no tempero ou seja na parte alimentar, não é? Você pode ter uma alimentação mais, digamos assim, vegetariana e que você possa ficar tão bem alimentado quanto, né? E que te dê energia desse desgaste todo alimentar. Agora, o que acontece? Quando a gente pratica a Ayurveda, é lógico que tem o dia que você fala, hoje eu vou pôr o pezinho na jaca, né? Hoje eu não tô afim, hoje eu quero comer uma gordice, hoje eu tô afim de tomar um vinho, quero tomar mais de uma taça, enfim. A gente aprende o caminho dos antídotos, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso corpo tem um processo de alimentação e de eliminação muito rápido. Então, dependendo do que você come, no prazo de 4 horas, no máximo 8 horas, você já eliminou tudo aquilo que você comeu, você já gastou, não é? Então, se você tem uma ação contínua de se alimentar bem por muito tempo, você vai acumulando essa vitalidade. Mas se você um dia quer pisar, né, fala, não, hoje eu tô fora, hoje eu não vou seguir nada, não vou fazer nada. Neste dia, a gente tem o dia do pé na jaca, que você fala, hoje é o dia que eu posso até me intoxicar um pouco, né? Posso me dar o direito de comer coisas que eu gosto, que não são dessa linha, e você se desintoxica de outro jeito, né? Eu depois vou falar aqui de umas dicas que tem de antídotos para vocês, para serem usadas, né? Mas eu queria só falar uma coisa. A alimentação Ayurveda é saborosíssima, é muito boa, é uma delícia, né? Não tem essa coisa de que é uma comida que não tem graça, não. A gente tem que entender que existe uma sinapse que acontece na língua, que é quando você passa a provar a combinação de outros sabores,
né? Isso Sim. também aumenta a sua capacidade de fazer outros tipos de combinação a nível mental. Neurológica, né? Neurológica, exatamente. Eu também tenho umas perguntas para fazer, mas só complementando, a alimentação Ayurveda, ela é colorida. Ela não é Muito. só saborosa, você também come com os olhos, você sente o aroma. Então, realmente é isso que você está falando, pratica todos os sentidos. Então, não é só aquela nha, comi e enchi o meu estômago, minha barriga. Não, tem todo... Até porque não dá nem para comer rápido, porque você tem que apreciar o colorido, o aroma. Verdade. Transcende, né, esse hábito alimentar que a gente tem habitualmente. Mas, Adra, eu queria te perguntar, daqui a pouco a gente cai, mas se a gente cai, a gente volta, tá? Porque tem mais coisa, tá muito legal aqui. Tá? Que bom. Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu quero te perguntar sobre a carne, ou o hábito de não comer carne, ou se na Ayurveda, necessariamente ou obrigatoriamente, eu preciso me tornar um vegetariano ou um vegano. Qual é a correlação da carne na Ayurveda? Olha, quando eu fui fazer a minha formação, a gente escutou muitas vezes, porque vocês imaginam que isso é um conhecimento que data de muito tempo atrás, onde havia muita caça, né? Então, na Índia em si, que é a fonte disso tudo, tem muita gente que come carne e pratica Ayurveda, né? A questão é como essa carne chega até você, né? Qual é o processo que ela passa para chegar até você. Então, tudo bem, é meio alegórico o que eu vou falar agora, mas o que acontecia antigamente, né? Uma pessoa saía para caçar, e quando ela caçava aquele animal que ela encontrava, com todo respeito, ela agradecia, porque aquele animal estava sacrificando a sua vida para alimentar aquele ser humano, não é? Então, tem um aspecto devocional do ser humano em relação à natureza, onde ele se ajoelha para reverenciar aquilo e é considerado como algo sagrado, né? Agora, hoje a gente vive um processo de preparo para que essa carne chegue à nossa casa, que aquele processo de dor, né, de envenenamento, de confinamento, aquela carne, ela está num processo vibracional terrível, não é? Então, é esse o aspecto que a gente fala da intoxicação da carne, embora que sim, ela é um processo é um alimento que para digerir você precisa de pelo menos 8 horas, não é? Então, se você for uma pessoa que quer se dedicar para trabalhos intelectuais, se você está procurando se elevar espiritualmente, ter uma abertura que só te valha para a seguinte questão, para você estar mais em contato consigo mesmo. Se você comer carne, você com certeza vai dificultar esse processo. Porque o seu sangue, todos os seus fluidos vão estar voltados para destrinchar aquela carne, separar o que tem de bom e mandar embora o que não serve. Então, você desgasta muita energia para você dissolver aquele bolo alimentar, para você trabalhar com uma meditação. Então, quanto mais sátrica é a nossa alimentação, que são os alimentos que você metaboliza com muita facilidade, que também te geram energia, mais o seu processo de leveza aumenta, e por consequentemente, a sua clareza mental. Então, eu penso que é essa, né, pelo menos é assim que eu entendo esse processo, né, da Ayurveda. Então, quando a gente respeita esses processos, tudo fica melhor, né. Agora, quais são as dicas que a gente tem dentro da Ayurveda para poder trazer um pouco mais desse centramento, né? Então, tem processos que são práticos. Então, raspar a língua todo dia, porque o nível de bactérias e toxinas que a gente acumula na língua é algo assim impressionante, né? E como a gente faz isso? Bom, tem um raspador de língua, mas você pode fazer uso de uma colher, que você emboca ela ao contrário, como se você fosse raspar, entende? Puxa, agora era bom ter o vídeo, né? Será que eu volto a conectar aqui de novo? O que eu faço? Vocês querem, deixa eu perguntar para o pessoal, vocês querem que eu desligue e volto a ligar de novo? Alguém se manifeste? Ó, enquanto isso, olha, a
A Vanja está falando assim, tá adorando a sua explicação, tão natural, sábia, gratidão. O Wellington também está te dando Eu que agradeço. parabéns pela sua paixão e que diz que dá para notar pela tua fala, a paixão e o conhecimento que você tem.